O crente carnal. Todo crente poderia, como Paulo, ser cheio do Espírito Santo no momento em que cresce e fosse batizado. Atos 9, 17 a 18. Infelizmente, porém, muitos continuam controlados pela carne, como se não tivessem morrido e ressuscitado com Cristo. Esses não creram verdadeiramente no fato real de que Cristo morreu e ressuscitou por eles. Também não atenderam plena e sinceramente ao apelo do Espírito Santo para seguirem o princípio da morte e ressurreição. De acordo com a obra consumada de Cristo, eles já morreram e ressuscitaram. De acordo com sua responsabilidade como crentes, deveriam morrer para o ego e viver para Deus. Na prática, porém, não procedem assim. Podemos dizer que esses crentes não seguem um padrão normal. E não devemos ver essa normalidade como sendo típica de nossos dias. O apóstolo Paulo confrontou uma situação exatamente desse tipo. Os cristãos de Corinto constituem um exemplo. Vejamos o que o apóstolo disse deles. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Aqui, o apóstolo divide os cristãos em duas categorias, os espirituais e os carnais. Os espirituais de modo nenhum são extraordinários, simplesmente são normais. Os carnais é que estão fora da regra, por isso dizemos que eles não são normais. Os irmãos de Corinto eram realmente cristãos, mas não eram espirituais, e sim carnais. Nesse capítulo, Paulo afirma 3 vezes que eles eram da carne. Por meio da sabedoria que o Espírito Santo concedeu ao apóstolo, este reconheceu que primeiro deveria identificá-los, para depois transmitir-lhes a de que necessitavam. A regeneração bíblica é um novo nascimento, pelo qual a parte mais profunda do homem, o seu espírito, que se encontra no fundo do seu ser, no seu íntimo, se renova e torna-se habitação do Espírito de Deus. É preciso algum tempo para que o poder inerente a essa nova vida alcance o exterior, isto é, chegue até a periferia. Por isso, não esperemos encontrar a força do jovem, nem a experiência dos pais presentes na vida de uma criança, em Cristo. Embora o novo crente possa agir com fidelidade, dando o melhor do seu amor ao Senhor e distinguindo-se no zelo, necessita ainda de tempo para enxergar melhor a perversidade do pecado e do ego, e conhecer mais da vontade de Deus e do caminho do Espírito. Por mais que esse novo crente ame o Senhor ou a verdade, ele permanece na esfera dos sentimentos e pensamentos, e ainda não foi testado e refinado pelo fogo. O cristão recém-nascido não pode evitar de ser carnal. Embora cheio do Espírito Santo, ele ainda não identificou perfeitamente os efeitos da carne. Como alguém pode se libertar das obras da carne, se não reconhece que tais feitos provêm dela? Portanto, ao avaliar a condição dos recém-nascidos, chegamos à conclusão de que eles geralmente são carnais. De acordo com a Bíblia, não podemos esperar que os novos cristãos se tornem espirituais imediatamente. Por outro lado, se permanecerem como bebês durante muito tempo, sua situação será bastante lamentável. Paulo mesmo declarou aos coríntios que, anteriormente, ele os havia tratado como a carnais, porque eram crianças em Cristo, e que agora, na ocasião em que estava lhes escrevendo, já deveriam estar crescendo e atingindo a maturidade. Eles, porém, haviam se preocupado com ninharias e permanecido como bebês. Por isso, ainda eram carnais. Contudo, não é necessário muito tempo, como pensamos, para que alguém se torne espiritual. Os crentes de Corinto vinham de um contexto pagão, extremamente pecaminoso. E no entanto, poucos anos depois, o apóstolo lhes dizia que estava passando da hora de deixarem de ser bebês. Continuavam na carne havia muito tempo, quando, àquela altura, já deviam ter se tornado espirituais. O propósito da redenção de Cristo é remover todos os empecilhos existentes em nossa vida para que o Espírito Santo assuma o controle total dela. Assim temos condições de nos tornar espirituais. Essa redenção não pode falhar, porque o poder do Espírito Santo é superabundante. Assim como um pecador carnal pode tornar-se um crente regenerado, também um regenerado, porém carnal, pode transformar-se em espiritual. É uma pena encontrar cristãos hoje que, após anos,
ou mesmo décadas na fé, ainda não obtiveram nenhum progresso em sua caminhada espiritual. E quando essas pessoas encontram alguém que já está vivendo no espírito poucos anos depois da regeneração, enchem-se de espanto. Acham que aquilo é normal, sem perceber que isso é que é normal, pois se trata do crescimento regular da vida. Meu irmão, há quanto tempo você crê no Senhor? Já é espiritual. Não devemos continuar sendo bebês, apesar de idosos. Isso entristece ao Espírito Santo e causa males a nós mesmos. Todo aquele que é regenerado deve almejar o crescimento espiritual. Assim o Espírito Santo poderá exercer o pleno controle de nossa vida. E em pouco tempo, ele nos conduzirá para o alvo que Deus tem para nós. Não devemos desperdiçar o tempo, ficando sem obter nenhum progresso. Quais são, então, as razões para alguém não crescer? Talvez haja duas. Uma delas, provavelmente, é a negligência daqueles que cuidam da alma dos crentes mais novos, e só lhes falam da graça de Deus e da posição deles em Cristo. Não os incentivam a buscar uma experiência espiritual, e o pior é que esses que cuidam dos outros podem ser, eles mesmos, ignorantes da vida no Espírito. Como é então que poderão conduzir outros a uma vida mais abundante? A segunda razão pode ser a falta de diligência do próprio crente em relação às questões espirituais. Ou ele não tem apetite espiritual ou crê que lhe basta ser salvo, ou então simplesmente não deseja pagar o preço do crescimento. A consequência disso, aliás altamente deplorável, é que a igreja se acha abarrotada de bebês grandes. Quais são as características dos carnais? A principal delas é a longa permanência como bebê. A duração da infância não deveria exceder de alguns anos. Quando alguém crê que o Filho de Deus fez expiação por seus pecados na cruz, e nasce de novo, deve, simultaneamente, crer que foi crucificado com Cristo. Desse modo o Espírito Santo poderá livrá-lo do poder da carne. Não tendo conhecimento dessa verdade, o crente naturalmente continuará na carne durante muitos anos. A segunda característica dos carnais é a incapacidade de absorver o ensino espiritual. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Os coríntios se gabavam do seu conhecimento e sabedoria. De todas as igrejas da época, a de Corinto provavelmente era a mais instruída. No início da carta, Paulo dá graças a Deus pelo rico conhecimento que eles possuíam. 1:5. Se o apóstolo lhes dirigisse mensagens espirituais, eles compreenderiam todas as palavras, mas esse entendimento não passaria da mente. Embora conhecessem tudo, os coríntios não eram capazes de expressar em sua vida aquilo que conheciam. Do mesmo modo, em nossos dias, existem cristãos carnais que aprendem muito, e tão bem, que podem até ensinar a outros. Contudo, nem por isso se tornam espirituais. O conhecimento espiritual genuíno não consiste em alimentar pensamentos cheios de maravilhas e mistérios, mas em receber a verdade, e assimilá-la em nossa experiência de vida. Para isso, a inteligência é inútil e a avidez pela verdade, insuficiente. O que realmente importa aí é viver em perfeita obediência ao Espírito Santo, pois somente ele nos ensina de fato. Tudo mais é simples transmissão de conhecimento de uma mente para outra. Tal informação não serve para transformar um crente carnal em espiritual. Pelo contrário, seu viver carnal vai acabar transformando todo o seu conhecimento espiritual em carnal. Ele precisa de um coração obediente, disposto a submeter a vida ao Espírito Santo, e não de mais ensino espiritual precisa palmilhar o caminho da cruz, conforme o mandamento do Espírito. Se receber mais ensino espiritual, isso servirá apenas para nutrir sua carnalidade, levando-o a enganar-se, pois ele imaginará que se tornou espiritual. Ele certamente dirá a si mesmo: como eu sei tantas coisas espirituais, automaticamente devo ser espiritual. Entretanto, o que realmente deveríamos nos perguntar é: quanto realmente conheço da vida? Será que esse conhecimento não é simplesmente produto da minha mente? Que Deus tenha misericórdia de nós! Paulo escreveu ainda sobre outra evidência da atitude carnal, quando afirmou: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Ciúmes e contendas são provas evidentes de carnalidade. Na igreja em Corinto, havia frequentes dissensões. Vemos isso em declarações tais como: eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. 1 Coríntios 1:12.
Até mesmo os que estavam contendendo por Cristo, dizendo eu sou de Cristo, achavam-se incluídos entre os carnais, pois o espírito da carne é sempre, e em todo lugar, invejoso e contencioso. Estes se levantaram como sendo de Cristo, mas nessa atitude de espírito revelaram-se de fato carnais. Por mais agradáveis que sejam as palavras, se forem de vanglória, não passam de tagarelice infantil. As divisões que ocorrem na igreja têm como causas a carnalidade e a falta de amor. Tais indivíduos, supostamente contendendo pela verdade, estão simplesmente camuflando sua verdadeira personalidade. Os pecadores do mundo são homens da carne, como tais, não são regenerados e, portanto, acham-se sob o domínio da sua alma e corpo. Se um crente é carnal, isso significa que ele também está se comportando como um homem natural. É perfeitamente normal que os que são do mundo sejam carnais. É compreensível até mesmo que os crentes, recém-nascidos, sejam carnais. Contudo, se, pelo tempo que já cremos no Senhor, deveríamos ser espirituais, como é que continuamos nos comportando como homens naturais? Aquele que se comporta como um homem natural e peca com frequência pertence à carne. Por mais extensos que sejam seus conhecimentos espirituais, por maior que seja o número de experiências espirituais que ele afirma ter tido, e o volume de serviço eficaz que ele tenha prestado, nada disso faz diferença. Se ele ainda não se libertou do seu temperamento peculiar, do seu mau gênio, do seu egoísmo, das suas opiniões, da sua vanglória, da sua falta de perdão, ou do seu espírito desprovido de amor, nenhum daqueles valores o torna menos carnal. Ser carnal significa comportar-se como um homem natural. Devemos perguntar a nós mesmos se há uma diferença radical entre nossa conduta e a dos homens naturais. Se em nossa vida ainda permanecem muitos costumes mundanos, então, sem dúvida nenhuma, ainda somos da carne. Não nos preocupemos com o fato de sermos rotulados de espirituais ou de carnais. Se alguém não é governado pelo Espírito Santo, que proveito lhe trará a mera designação de espiritual? Afinal de contas, trata-se de uma questão de vida, não de título. Os pecados da carne. O que o apóstolo estava experimentando em Romanos 7 era uma guerra contra o pecado que habita no corpo. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, me enganou o pecado causou-me a morte, vendido à escravidão do pecado, mas o pecado que habita em mim. Versículos 11, 13, 14, 17 e 20. Enquanto o crente ainda está na carne, ele é frequentemente vencido pelo pecado que habita nele. Muitas são as batalhas e vários os pecados que comete. As necessidades do corpo humano se encaixam em 3 categorias: alimento, reprodução e defesa. Antes da queda, essas exigências eram legítimas, sem mistura com o pecado. Só depois que o homem caiu é que elas se tornaram meios para a prática do pecado. A primeira tentação do homem foi na área do alimento. O mundo usa a comida para nos seduzir. Assim como o fruto do conhecimento do bem e do mal seduziu Eva, o beber e o banquetear se tornaram-se um pecado da carne hoje. Não devemos considerar a questão do alimento como algo de menor importância, porque muitos cristãos carnais tropeçam nela. Os crentes carnais de Corinto fizeram seus irmãos tropeçarem exatamente na questão do alimento. Naqueles dias, todos os candidatos a presbítero e diácono tinham de ser aprovados nesse ponto, 1 Timóteo 3, 3 e 8. Só o homem espiritual percebe como é sem sentido alguém ter obsessão por comida ou bebida. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A segunda área de tentação é a da reprodução. Após a queda do homem, a reprodução foi transformada em lascívia. A Bíblia estabelece uma relação especial entre a lascívia e a carne. Mesmo no jardim do Éden, o pecado de comer sob o estímulo da cobiça logo despertou luxúria e vergonha. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6, 13 e 15, ele coloca juntos a lascívia e a carne, e relaciona a bebedeira e a injustiça de modo bastante claro, versículo 9 e 10. Vejamos agora a questão da defesa. Quando o pecado assume o controle, o corpo manifesta sua força sob a forma de autodefesa. Ele se opõe a qualquer elemento que possa interferir em seu conforto e prazer. O que se costuma chamar de mau gênio, e alguns de seus muitos frutos, como a ira e a contenda, brotam da carne, constituindo, portanto, pecados da carne.
Numerosas transgressões fluem de modo direto, ou indireto, da autoproteção, uma vez que sua motivação é o pecado. Quantos dos pecados mais graves deste mundo resultam do interesse pessoal, da autoexistência, da vanglória, da opinião própria e de tudo o mais que existe no ego? Se analisarmos todos os pecados do mundo, veremos a relação de cada um deles com essas três categorias. O cristão carnal é aquele que se deixa dominar por algum desses tipos de pecado. Uma pessoa mundana governada pelo pecado do seu corpo não constitui nenhuma surpresa. Todavia seria normal um cristão, nascido de novo, permanecer na carne por muito tempo, não conseguindo vencer o poder do pecado, e levando uma vida de altos e baixos. O crente deve deixar o Espírito Santo examinar seu coração e iluminá-lo, permitindo que ele lhe mostre alguns fatos. Primeiro, ele deve mostrar-lhe aquilo que tanto a lei do Espírito Santo como a da natureza proíbem. Depois, vêm os obstáculos que o impedem de obter a temperança e o domínio próprio. E, finalmente, ele verá os fatores que o dominam e o destituem de sua liberdade de espírito, impedindo-o de servir a Deus livremente. Se esses pecados não forem removidos, ele não poderá gozar das abundantes riquezas da vida espiritual. As obras da carne. São muitas as manifestações da carne. Aprendemos que ela é hostil a Deus e não pode lhe agradar. Se o Espírito Santo não revelar ao crente ou ao pecador como Deus vê a carne, como sendo totalmente indigna, ímpia e imunda, nenhum deles poderá fazer uma avaliação genuína dela. Somente quando o Espírito Santo nos mostra a verdadeira condição dela, é que nos decidimos a tomar uma atitude em relação a ela. As manifestações da carne no viver do homem são bem conhecidas. Se alguém for rigoroso consigo mesmo e se recusar a seguir a vontade da carne e dos pensamentos, como anteriormente fazia, Efésios 2:3, logo descobrirá como essas manifestações são impuras. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele apresenta uma lista desses pecados, para que ninguém fique enganado. Diz ele, ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, literalmente seitas, invejas, bebedices, glutona, rias e coisas semelhantes a estas, 5:19-21. Nessa relação, o apóstolo declara que as obras da carne são conhecidas. Quem quiser descobri-las, poderá perfeitamente. Se alguém quiser saber se é carnal, basta apenas perguntar a si mesmo se está praticando qualquer uma dessas obras. Certamente não é necessário uma pessoa praticar todas elas para que se configure a condição de carnal. É suficiente que cometa um só desses atos pecaminosos para que fique essa condição bem caracterizada. Se ela não estivesse mais sob o domínio da carne, como poderia cometer qualquer uma dessas práticas? A presença de uma só das obras da carne prova que ela ainda está viva. As obras da carne podem ser divididas em 5 grupos. 1. Pecados que corrompem o corpo, como a prostituição, a impureza e a lascívia. 2. Contatos sobrenaturais pecamino, SOS com as forças satânicas, como a idolatria e a feitiçaria. 3. Mau gênio e suas peculiaridades, como inimizades, porfias, ciúmes e iras. 4. Condutas e atitudes que provocam divisões, como discórdias, dissensões e facções. E 5. Desregramentos, como bebedices e glutonaria. São pecados claramente visíveis. Aqueles que os praticam são carnais. Costumamos fazer distinção entre os pecados mencionados nesses 5 grupos, considerando alguns deles como sendo menos pecaminosos e outros, mais graves. Contudo, seja qual for o peso que demos a eles, vendo-os como mais ou menos graves, o fato é que Deus revela que todos procedem de uma mesma fonte, da carne. Aqueles que cometem com frequência os pecados mais graves naturalmente sabem que são carnais. Já os que triunfam sobre eles dificilmente vão se considerar assim. Esses geralmente se consideram superiores aos demais, como se não andassem segundo a carne. Não percebem que a carne continua sendo carne, mesmo que tenha uma aparência refinada. Porfias, dissensões, facções e inveja apresentam uma aparência bem melhor do que prostituição, impureza, lascívia e glutonarias. Todos, porém, são frutos da mesma árvore. Oremos sobre esses 3 versículos de Gálatas 5:19-21, até que nossos olhos sejam abertos para enxergarmos a nós mesmos.
Humilhemo-nos através da oração, oremos até derramar copiosas lágrimas de tristeza pelos nossos pecados, para que possamos perceber que somos cristãos apenas de nome, ou seja, espirituais, e que nosso viver continua repleto das obras da carne. Oremos até que nosso coração seja dominado pelo desejo de remover tudo aquilo que é carnal. O primeiro passo da obra do Espírito Santo é convencer, manos, de nossos pecados. Sem a iluminação dele, o pecador jamais verá a gravidade do seu pecado e, por isso, não fugirá da ira vindoura, buscando a obediência em Cristo. Do mesmo modo, o crente precisa contemplar seu pecado novamente. O cristão deve reconhecer seu pecado. Como é que ele pode se tornar espiritual, se não for capaz de discernir que a carne é totalmente vil e ímpia, se não chegar a ponto de abominar a si mesmo? Seja qual for o nosso pecado, continuamos carnais da mesma forma. Devemos agora nos prostrar humildemente diante de Deus, desejando que o Espírito Santo renove nossa convicção de pecados. A necessidade de morte. À medida que o Espírito Santo vai iluminando o crente para que ele enxergue um pouco da sua lamentável condição carnal, a luta contra a carne se intensifica e suas falhas se manifestam com maior frequência. As derrotas lhe mostram mais do seu pecado e da fragilidade da carne. Contudo, isso lhe serve de estímulo para desenvolver uma crescente indignação contra si mesmo, e uma ardente determinação de lutar contra o pecado da sua carne. Essa reação em cadeia pode se estender por muito tempo, até que afinal, como resultado de uma operação profunda da cruz, ele obtém o livramento. O fato de que o Espírito Santo nos conduz exatamente dessa maneira é altamente significativo. Para que a cruz possa realizar sua obra mais profunda, é preciso haver uma preparação adequada. Essa preparação é um processo que consiste de tentativas e fracassos. O cristão pode, em sua mente, concordar com a avaliação que Deus faz da carne, isto é, que ela é totalmente corrupta, não podendo ser redimida. Apesar disso, porém, ele pode carecer de uma compreensão nítida espiritual, e não perceber com precisão o quanto ela é vil e ímpia. Ele pode admitir que o que Deus diz é verdade, mas ainda assim tentar consertar sua carne, embora nunca o confesse. Muitos crentes, ignorando o modo como a salvação de Deus opera, tentam vencer a carne lutando contra ela. Acreditam que a vitória depende da quantidade de poder que têm. Esperam, ansiosamente, que Deus lhes conceda um intenso poder espiritual, capacitando-os a subjugar sua carne. Essa batalha normalmente se estende por um longo período, caracterizado mais por derrotas do que por vitórias. Finalmente, porém, o crente entende que é impossível ter uma vitória completa sobre a carne. Durante esse período, ele continua a batalhar contra ela e a tentar melhorá-la e discipliná-la. Para isso, ora, estuda a Bíblia, e estabelece inúmeros regulamentos: não toques, não proves, não manuseis, na vã esperança de subjugar e domar a carne. Inadvertidamente, cai no erro de considerar o mal da carne como resultado da falta de regras, de educação e de civilização. Pensa que, se ao menos pudesse dar algum treinamento espiritual à sua carne, seria liberto do problema. Não sabe que isso é inútil. Colossenses 2, 21 a 23. O fato de o cristão desejar destruir a carne, e, ao mesmo tempo tentar melhorá-la, causa uma grande confusão. Por isso, o Espírito Santo permite que ele lute, seja derrotado, e depois sofra com autoacusação. Só depois que o crente passa por essa experiência repetidas vezes, é que ele reconhece que não há redenção para a carne, e que suas tentativas são inúteis. Aí, vai buscar outro tipo de salvação. Desse modo, ele agora percebe, por experiência, o que antes conhecia apenas na mente. Se alguém crê em Deus fiel e verdadeiramente, e com sinceridade súplica ao Espírito Santo que lhe revele a santidade divina, para que possa conhecer sua carne sob essa luz, o Espírito atende. Daí em diante, ele talvez possa ser poupado de muitos sofrimentos. Mas os que agem desse modo são poucos. A maioria confia nos próprios métodos, achando que, afinal de contas, eles não são assim tão maus. A fim de corrigir essa suposição incorreta, o Espírito Santo conduz os crentes, pacientemente, levando-os, pouco a pouco, a se convencer de que esses meios próprios não valem nada. Já vimos que não podemos ceder à carne. Também não é possível consertá-la, nem regulá-la, nem reformá-la,
porque nenhum dos nossos métodos pode produzir a menor alteração em sua natureza. O que se pode fazer, então? A carne tem de morrer. Essa é a solução de Deus. Nenhuma outra medida apresenta eficácia, só a morte. Nós preferiríamos domar a carne lutando, modificando-a, exercitando força de vontade, ou fazendo uso de muitos outros meios. Contudo, a sentença de Deus para ela é a morte. Se a carne estiver morta, os outros problemas estarão todos automaticamente resolvidos. Não podemos subjugar a carne. Ela tem de morrer. Compreendemos isso melhor quando consideramos o modo pelo qual nos tornamos carne. O que é nascido da carne é carne. Tornamo-nos carne nascendo dela. Dessa maneira, a solução simplesmente deve estar de acordo com o início de tudo. A forma pela qual a possuímos é a mesma pela qual a perdemos. Uma vez que nos tornamos carne nascendo da carne, a conclusão natural é que seremos libertos dela pela sua morte. O único meio é a crucificação. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6:7. Qualquer outra solução que não seja a morte é insuficiente. Ela é a única salvação. A corrupção da carne é extrema, 2 Pedro 2:10-22. Por isso, Deus não tenta mudá-la. O único meio de livramento é a mortificação dela, nem mesmo o precioso sangue do Senhor Jesus purifica a carne. A Bíblia ensina que o sangue de Cristo lava nossos pecados, mas, não, nossa carne. Temos de crucificá-la, Gálatas 5:24. O Espírito Santo não a reforma, por isso ele não vai habitar em carne pecaminosa. Ele habita no crente, não com o propósito de melhorar a carne, mas de guerrear contra ela, Gálatas 5:17. Não se ungirá com ele, o óleo santo da unção, que é um símbolo do Espírito Santo, o corpo do homem que não seja sacerdote, Êxodo 30:32. Sendo assim, é um absurdo muito grande orarmos para que o Senhor nos torne bons e cheios de amor, para que possamos servi-lo. Como é vão esperar que um dia alcancemos uma condição de santidade que nos permita estar diariamente com o Senhor, capazes de glorificá-lo em tudo? Não deveríamos jamais tentar remodelar a carne, a fim de levá-la a cooperar com o Espírito de Deus. Ela está condenada a morrer. Só quando a entregamos à cruz é que podemos ser libertos dela permanentemente. Extraído do livro Homem Espiritual, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.